Baldi, muitos me conhecem. Hoje me apresenta. Eu vou querer que vocês entendam melhor o que eu vou falar. Então já vai. Não. Eu volto tanto. Ou não precisa se divertir pra beber. Vou dar uma dica. Joguei. Harry Potter. Não. Halloween. Satanismo. Bruxaria. Magia. Chapéu. Halloween. Sabrina. Pra contar essa história eu vou ter que apagar a luz. Eu vou ter que vestir uma fantasia também pra contar essa história. Carinho, calma aí. Ah, tá bom assim, né? Bom, eu vou contar a história das bruxas de Salem. Tá. Eu vou contar essa história. É uma história de terror, não pode ir. Nossa, que bagulho. Tá. Bom, eu vou contar a história, uma das histórias mais assustadoras, mais curiosas que aconteceram na época da Idade Média. Que foi a história das bruxas de Salem. Ela ocorreu em 1692, 1693, no estado na província de Salem, em Massachusetts. O que aconteceu foi que aquela época era muito conturbada. Em 1689, estava ocorrendo a Guerra dos 9 Anos, lá nos Estados Unidos e no Canadá. E as pessoas, elas acabaram se refugiando, porque as cidades ficaram destruídas e as pessoas começaram a sair das cidades. E uma das cidades que eles acabaram chegando foi Salem. O que ocorreu foi que as pessoas de Salem não receberam muito bem esses refugiados, porque as pessoas ricas, elas não se deram bem, elas não queriam que aquelas pessoas estivessem lá. E isso meio que surgiu um sentimento ruim nas pessoas. Além disso, em 1692, primeiro ano, subiu ao poder um reverendo chamado Samuel Parris. Esse reverendo, ele era muito ganancioso, as pessoas não gostavam dele. E todos esses eventos acabaram que deixaram um ar muito ruim em Salem. Eles sentiam que a cidade estava amaldiçoada. Eles sentiam que algo muito ruim estava por vir. Foi então que esse algo ruim aconteceu. A filha do reverendo, Elizabeth Parris, ela começou a agir muito estranho. Ela começou a sentir mal, ela começou a ter várias convulsões, ela começou a ter momentos involuntários, ela começou a jogar objetos na parede e ela começou a falar várias coisas sem sentido. O reverendo, ele não sabia o que fazer, mas ele chamou um médico famoso, e para ver a filha dele. E quando ele chegou lá e viu aquele estado da menina, ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que foi uma coisa sobrenatural. Porque num livro, ele tinha lido um livro sobre um caso em Boston, de uma moça condenada por bruxaria. Estava com os mesmos efeitos, os mesmos sintomas da Elizabeth. Então ele tinha certeza que diagnosticou ela como enfeitiçada, algo sobrenatural do diabo. Não só isso, também a prima dessa menina Elizabeth, Abigail, ela começou a sentir as mesmas coisas, os mesmos sintomas. E isso só deu mais certeza pro médico e pro reverendo de que eles estavam certos. Mais uma menina, uma criança de 11 anos, estava sentindo a mesma coisa. E essas três pessoas, essas três meninas, com medo, muito pressionadas, elas não conseguiram mais. E se sentindo daquele jeito, elas apontaram o dedo. E elas falaram que tinha 3 mulheres que eram bruxas. E essas 3 mulheres estavam enfeitiçando elas e elas estavam sob o efeito dessas mulheres. Uma chamada Sarah Good, que era uma moça de rua, uma moça sem teto. Outra também Sarah Osborne, que era uma idosa que não tinha o que comer, era muito pobre. E a terceira, uma moça chamada Tituba. Essa moça chamada Tituba era escrava. Ela era escrava do reverendo. E ela tinha origem
é um pouco, não é muito certo, mas ela tinha origem latina ou africana. E a Tituba, ela era uma moça que não era bem vista. Ela contava várias histórias de voodoos, ela contava histórias assustadoras, de terror. E ela se encontrava com as meninas, ela se encontrava com a Abigail e com a Elizabeth, longe da família, para contar essas histórias. Elas então apontaram o dedo para essas 3 mulheres e Tituba acabou confessando. Depois de muita pressão do poder, ela, o reverendo, o médico, o pessoal que governava Salem, ela acabou confessando. E ela falou que estava sob efeito sobre os poderes do diabo, que ela tinha visto o diabo. Ela falou que já tinha visto o diabo por forma de um porco, por forma de um cachorro, e ela sabia que Salem estava amaldiçoada. E que não só ela e as outras 2 moças eram bruxas, mas que Salem estava cheia de bruxas. E, bom, isso acabou deixando todo mundo com um sentimento pior ainda. Depois disso, muitas outras pessoas começaram a ser condenadas e os dedos começaram a ser apontados para pessoas que muitas vezes não estavam fazendo nada, mas por simplesmente não serem... por ter alguma desavença, alguém te testemunhava contra ou falava alguma coisa sobre a pessoa e o tribunal acabava julgando. Esse tribunal ele foi constituído em junho daquele ano, de 92, e era formado por 5 juízes. Esse tribunal era feito para julgar as bruxas, somente para julgar as bruxas e acusadas de bruxaria. E nesse tribunal o que era feito era muito injusto, porque as pessoas eram julgadas somente por testemunhos de outras, que por ter alguma desavença acabou falando mal, ou então por até um sonho que ela teve, visões que ela teve sobre a pessoa, então ela era julgada. E a pessoa que estava lá ela não podia falar nada, ela não podia argumentar, não podia mostrar seus pontos, ela só podia responder as perguntas dos juízes. Então tudo aquilo foi muito feito de forma muito injusta. Nesse tribunal, a primeira pessoa que foi julgada foi uma mulher que ela tinha poucos amigos, os vizinhos não gostavam dela, e ela foi até... Os testemunhos sobre ela era que ela roubava ovos que viram até ela se transformar num gato. Então, ela foi enforcada. A moça foi enforcada, a primeira pessoa a ser enforcada pelo tribunal. Logo depois disso, teve uma outra mulher que... Essa foi a que mais causou danos nas pessoas, porque ela foi condenada e ela foi enforcada também, mas ela não era uma pessoa, vamos dizer, marginalizada. Era uma pessoa da igreja. Ela era uma pessoa importante, todos conheciam. E mesmo assim, foi julgada e condenada e morta por estar sobre o efeito de bruxaria. E essa moça, ela não acreditava naquilo, ela não gostava, ela não aceitava aquilo. E ela se rebelou no tribunal. E toda aquela situação só piorou para todo mundo, porque as pessoas ficaram com mais medo e mais desacreditadas e tinham certeza de que estava amaldiçoada a cidade de Salem. Com isso, foram condenadas muitas pessoas, mais de 150 pessoas foram presas e 25 pessoas mortas. Inclusive, uma delas, a maioria foram homens, a maioria foram mulheres, mas também tiveram crianças e também tiveram homens. Um pouco diferente do que o pessoal pensa, ninguém foi queimado, todo mundo foi enforcado, menos um homem, que era marido dessa moça da igreja, que ele foi morto e torturado por pedras. Essa é a história de Salem. É uma história meio tensa e tal. É um pouco curiosa porque ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas eu vou tentar dar uma esclarecida. Deixa eu passar umas fotos aqui. Essa é uma foto que é uma pintura de uma das bruxas que foram condenadas. Tem a foto das meninas com a Tituba também, que era aquela escrava que eu falei. E uma pintura também do tribunal, como era e as pessoas sendo julgadas. Para tentar esclarecer um pouco essa história, acho que muito do que aconteceu teve uma grande parte da crença que tinha na época, né? Desde alguns séculos atrás, a crença religiosa era muito grande. Então, as pessoas elas tinham muita
elas acreditavam no diabo, que pessoas eram capazes de amaldiçoar outros. Então, muito disso foi por causa da crença. Além disso, a história da menininha, a Elizabeth, que fala que ela estava sentindo convulsões e ela movimentos voluntários, aquilo provavelmente tem duas teorias, né? Uma que ela sofria de epilepsia e ela também era abusada pela família, e outra também que ela comeu um fungo, uma coisa estragada, e que ela acabou ficando mal, e aquilo meio que virou todo esse problema. O mais curioso é que não foi só com ela, foi com outras pessoas. Então tem um pouco de... não tenho muita certeza nessa história. Sobre a Tituba, que é a moça escrava, ela na verdade, ela não confessou aquilo porque ela viu o diabo, não. Provavelmente ela estava sendo forçada, porque afinal de contas ela era uma escrava. Então, provavelmente ela confessou tudo aquilo para salvar sua vida. Ela foi forçada pelo reverendo para confessar aquilo, e muitas das histórias que ela contava, na verdade, eram coisas do folclore, da cultura dela, africana, e tudo mais. Tem aqui a foto também dela sendo queimada, mas isso na verdade não existiu, né? Nenhuma foi queimada viva na fogueira. Isso é uma história. Bom, além dessa história, eu queria falar também por que eu vou contar. Eu fui para Salem. Eu fui para Salem em julho desse ano. E é do lado de Boston. Salem, hoje em dia, é uma cidade bem histórica. Lá ela se assemelha muito com Boston, ao meu ver, porque Boston é uma cidade também muito histórica. Lá em Boston, eles têm, pelo centro de Boston, eles têm até uma caminhada que você pode fazer, que é uma trilha de tijolos que eles colocam, que você segue o caminho da história de Boston. Você passa por vários pontos históricos da cidade e você vai conhecendo toda a história, a festa do chá de Boston, a independência, é muito legal. E lá em Salem também tem isso. Eles têm uma trilha que passa por alguns pontos da cidade e eles têm vários museus sobre bruxas. Eles têm várias lojinhas, inclusive no dia que eu fui lá, tinha um pessoal dançando e cantando lá, vestido. Então é uma cidade muito histórica que ganha bastante turismo. E nessa foto aqui vocês conseguem ver que Salem na verdade também é um porto. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que Salem também foi um ponto muito importante na independência dos Estados Unidos. Que era um porto que era muito histórico, se não me engano, o 6º porto mais importante dos Estados Unidos. E até hoje eles carregam essa história. Os museus, além de contar a história das bruxas, também contam a história dos museus, dos navios que tinham lá. Inclusive, uma das partes que você pode visitar e que é turismo é essa parte aqui, essa parte com grama e tudo. Você pode andar por aqui. Tem até um navio, não aparece nessa foto, que você pode entrar e eles mostram. Essa parte da cidade também é bem forte. Fora isso, a cidade é bem antiga e tal, as casinhas são bem icônicas e tal. E é uma cidade bem legal, vai conhecer a história. Eu acho que o sentimento maior assim é de... Eu acho que menos Salem, mais Boston, assim, é de muito orgulho, sabe, da história deles. Salem, acho que não pelas coisas ruins, mas Boston por todo esse sentimento patriótico que eles têm. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que o tribunal, quando acabou, em 93, ele foi fechado pelo governo, porque o cara que mandava em Massachusetts, ele viu que aquilo era horrível. Então não durou muito tempo, durou um ano. Mas o Estado foi só perdoar, o Estado se perdoou formalmente para as pessoas só em 1957. Demorou 300 anos para poder se perdoar formalmente o Estado. E, bom, é isso.